presidencialismo, que é o nosso caso, senhoras e senhores senadores, senador e líder Cássio Cunha Lima. O chefe do poder reúne sob seu comando uma gama imensa de poderes. É ele o chefe de Estado, a representar a nação nos seus interesses internos e principalmente externos. É o chefe do governo, ao estabelecer as políticas públicas necessárias a melhorar a qualidade de vida da gente que representa. É o chefe das Forças Armadas, ao garantir, através do comando do nosso arsenal bélico, a paz social e as nossas fronteiras, por exemplo. E é, além de tudo isso, o chefe da administração pública, cabendo a ele, através da delegação que dá àqueles por ele nomeados, exercer as funções que a cada um caiba, para melhorar a qualidade do atendimento à saúde pública, a mobilidade urbana, a educação, enfim, a segurança, um conjunto de atribuições que ele delega, não transfere, delega aos seus subordinados. E por isso o artigo 76 da nossa Constituição, combinado com 87, diz que é discricionária a composição do Ministério por parte do Presidente da República. Pode ele escolher quantos ministros quiser, pode ele indicar quem bem entender. Portanto, pode sim o Presidente da República delegar aos seus auxiliares atribuições, mas jamais pode transferir a ele responsabilidades que são eminentemente suas. Se fosse assim, não seria, como acabo de dizer, discricionária essa indicação ou essa composição do seu governo. E aqui volto à questão central, objeto da discussão que hoje ocorre no Senado da República. A responsabilidade pela condução das finanças públicas e da execução orçamentária é absolutamente intransferível. E o nosso regime e o nosso sistema, senadora Anastasia, funciona, como disse Vossa Excelência no seu relatório, com freios e contrapesos. E é por isso que o Congresso Nacional, que diferente do Poder Executivo, age de forma colegiada, tem a função fundamental, prioritária, de examinar as contas presidenciais, aprovar e garantir a execução orçamentária e fiscalizar o governo no conjunto das suas ações. E a Constituição, não apenas a nossa, mas a Constituição em qualquer país democrático do mundo, qualquer uma, vocês encontrarão, os senhores e as senhoras encontrarão lá a previsão do eventual afastamento da Presidente da República ou do Presidente da República em caso de crimes cometidos. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui nesse instante é exercendo na plenitude as prerrogativas do Congresso Nacional, como fez com autonomia e com grandeza a Câmara dos Deputados. E não foi um conjunto de parlamentares, e vejo vários aqui, cuja presença agradeço, que decidiram por conta própria retirar da Presidente da República a imunidade que só eles poderiam retirar para que ela pudesse eventualmente estar sendo julgada a partir da eventual admissibilidade desse processo pelo Senado Federal. Foi o povo que fez isso. Foram os brasileiros, em primeiro lugar, que foram às ruas, de todas as partes do Brasil, sem exceção, para dizer um basta definitivo a tanto desprezo à verdade, à ética e à correção na gestão da coisa pública. Mas foi o povo brasileiro, através de cada um de vocês na Câmara dos Deputados, que os representam, porque goste ou não do Congresso Nacional, em especial da Câmara, representação da população brasileira, é ela que representa de forma mais clara e melhor os vários estratos da sociedade brasileira. E ali, os senhores fizeram o que deviam fazer. Discutiram e aprovaram na comissão especial o relatório do deputado Jovair Arantes. E depois, permitiram à Câmara, ao Congresso Nacional, agora ao Senado Federal, cumprir aqui com as suas funções. Senhoras e senhores parlamentares, brasileiros e brasileiras, o voto exemplar do senador Anastasia dá a todos nós absoluta tranquilidade em votarmos pelo prosseguimento dessa ação. Mas muitos brasileiros perguntam, também em todas as partes do país, o que o eventual crime de responsabilidade ou a tão conhecida pedalada fiscal ou mesmo descumprimento da lei orçamentária tem a ver com a vida cotidiana
de cada brasileiro, de cada família que nos ouve nesse instante. Tem tudo a ver, porque é exatamente o desequilíbrio das finanças públicas que gera instabilidade num país, que faz com que os investimentos deixem de vir e o desemprego passe a florescer. Na verdade, foi exatamente o descontrole da economia, conduzido pelo governo da atual presidente da República, que levou o Brasil a 2 anos de queda expressiva do seu produto interno e a maior recessão de toda a nossa história republicana. Foram os atos conscientes da presidente da República que nos trouxe a maior inflação desde 2002, de quase 10%. Foi a irresponsabilidade desse governo no descumprimento da legislação a qual ele estava submetido, que levou o Brasil a ter hoje cerca de 11 milhões de desempregados, senador Aloysio, 3 milhões em apenas um ano. Foi a irresponsabilidade desse governo que levou à queda de 24% dos investimentos desde o início de 2014, a uma queda de 25% na nossa produção industrial, a 303 mil empresas fechadas apenas no ano de 2015. E o que isso tem a ver com a vida cotidiana dos brasileiros? Tudo. São 59 milhões de brasileiros e de brasileiras que nos ouvem nesse instante com suas prestações atrasadas, não porque são maus pagadores, ao contrário, porque perderam as condições de honrar os seus compromissos pela recessão profunda na qual a irresponsabilidade desse governo nos mergulhou. Foi essa mesma irresponsabilidade que levou ao aumento da nossa dívida pública em pelo menos 14% do PIB desde 2013. Portanto, foi sim a irresponsabilidade da atual presidente da República e do seu governo, ao conduzir as finanças públicas, que está fazendo com que 7,8 milhões de brasileiros estejam retornando à classe D e E apenas entre o ano de 2015 e 2016. Foi sim essa irresponsabilidade que levou à primeira queda de renda e aumento simultâneo da desigualdade desde 92, cortes de mais de 80% nos tão propagandeados programas sociais, Minha Casa Minha Vida de mais de 70%, construção de creches de mais de 90%, além do FIES, do ProUni, do Ciências Sem Fronteiras. Aliás, essa é uma marca dos governos populistas. Sempre agem com irresponsabilidade fiscal e, quando fracassam, usam sempre o velho discurso da divisão do país entre nós e eles. E, ao final, quem paga o preço são sempre os mais pobres, aqueles que mais precisam da ação do Estado e que são costumeiramente manipulados por esse governo. Mas nada disso, senhoras e senhores senadores, começou agora. Disputei, senhoras e senhores, as eleições presidenciais com o atual presidente da República, ao lado do honrado senador Aloysio Nunes Ferreira. Tentamos, em todos os instantes, estabelecer um debate altivo e republicano para que pudéssemos encontrar saídas em favor do povo brasileiro e para a superação da nossa grave crise que já se anunciava. Falava de queda do PIB. Éramos derrotistas, temerários, terroristas. Falava da ameaça ao emprego, não conhecíamos o Brasil. Falavam da intervenção absurda no setor elétrico. Éramos, senador Aloysio, os pessimistas de sempre, torcendo contra o Brasil. Eu me lembro que nos últimos debates presidenciais, um no dia 19 de outubro, outro no dia 24 de outubro, há pouquíssimos dias das eleições, já no segundo turno, eu alertava a senhora presidente da República em cadeia de rádio e televisão para as pedaladas fiscais que estavam sendo feitas. A Caixa Econômica com a Caixa Econômica o governo já tinha um débito de 10 bilhões, com o Banco do Brasil de 8 bilhões. Alertei a presidente da República que, por não compreender aquilo naquele instante, sequer respondeu a essas indagações. Fez isso o governo para quê? Para que pudesse, com os recursos do Tesouro, ampliar os seus gastos e aí vencer as eleições. 2014 não está sendo discutido nesse instante, mas seria como retirar o ar que nós respiramos, deixar de trazer a história como ela é. Foi lá atrás, com irresponsabilidade, com a sensação absoluta de impunidade, de que estava esse governo acima da lei e da ordem, que foram tomadas medidas atentatórias à estabilidade da economia e à melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Portanto, senhoras e senhores senadores, vamos cumprir o nosso dever
com altivez, com serenidade. Teremos um dia diferente amanhã, duro para enfrentarmos. E eu lembro nesse momento, me permito, senador Renan, um bravo brasileiro que ocupou por diversas vezes essa tribuna, e eu ainda menino o assistia dessa galeria. Disse há cerca de 30 anos atrás aqui mesmo, meu avô Tancredo Neves, abro aspas para ele: nesse momento alto da história, orgulhamos-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. Esse é o povo brasileiro. E esse povo brasileiro se reencontra com essa instituição a partir de amanhã cedo, para que juntos, sem ódio, sem rancores, olhando para o futuro, possamos tomar as medidas necessárias a permitir que os brasileiros resgatem aquilo de mais valioso que lhe foi furtado por esse governo: a sua esperança, a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Muito obrigado.